A China enviou navios de guerra ao redor da Austrália sem aviso prévio. Caramba! Por quase um mês, uma frota chinesa circulou o país, passando por grandes cidades e até realizando exercícios de fogo real, sem informar a Austrália ou seus aliados. Um exercício de treinamento ou uma demonstração de poder? Ou um aviso? Independentemente dos objetivos da China, os oficiais australianos foram surpreendidos, e as consequências extrapolam a postura militar. O que Pequim tentava provar e qual o significado disso para a segurança da Austrália? Analisemos. Iniciaremos com um resumo dos fatos antes de analisar seu possível significado e o que isso pode indicar para a Austrália, seus aliados e a região no futuro. Segundo o New York Times e outras publicações, uma frota de navios de guerra chineses cruzou o Estreito de Torres, ao norte da Austrália, no início de fevereiro deste ano. A frota era composta por 3 navios: o destroyer CNS Zunyi, a fragata CNS Hengyang e o navio de reabastecimento CNS Waishanhu. A Força de Defesa Australiana logo localizou e começou a rastrear esses navios, com apoio da Nova Zelândia. Eles observaram a frota iniciar uma circunnavegação completa da Austrália. Iniciou a navegação rumo ao sul pela costa leste do país. É onde vive a grande maioria da população australiana, em cidades litorâneas, como Brisbane e Sydney. A aparição repentina de navios de guerra chineses na costa de Sydney já era suficientemente preocupante para os australianos, e uma inquietação começava a surgir. Contudo, a situação estava prestes a se tornar muito mais dramática. E o mais alarmante era que a Força de Defesa Australiana não tinha ciência disso. Em 21 de fevereiro, o voo Virgin 161, um jato de passageiros comercial, voou de Sydney, Austrália, para Queenstown, Nova Zelândia, sobrevoando a frota chinesa no Mar da Tasmânia. No rádio do jato, o piloto ouviu um aviso dos navios chineses sobre o início iminente de exercícios de tiro real. Preocupado, o piloto rapidamente alertou a autoridade de aviação australiana, que emitiu um alerta de perigo e desviou todos os voos que passavam pela área. Naquele dia, 46 aviões tiveram que ser desviados para evitar qualquer perigo potencial das armas do navio de guerra. O aviso de rádio não era um mero exercício ou engano. Por volta das 9h30 da manhã, os navios chineses começaram a disparar armas destrutivas pelas águas, a apenas 300 milhas náuticas da costa australiana e milhões de pessoas. Com os exercícios de tiro real concluídos, a frota prosseguiu ao redor da borda da Austrália. Passou pela costa sul, navegando dentro e fora das águas da zona econômica exclusiva da Austrália, sobre as quais o país tem direitos soberanos exclusivos para pesca, combustível e outros fins. Até 4 de março, a frota havia chegado próximo a Perth, a maior cidade da costa oeste australiana. Alcançou seu ponto mais próximo do continente, a apenas 170 milhas náuticas de distância, antes de seguir para o norte e deixar a área australiana rumo à Indonésia. Durante um mês, navios de guerra chineses navegaram ao redor da Austrália, algo sem precedentes e fora do normal. Pela primeira vez, a China enviou navios de guerra tão ao sul para exercícios de treinamento. A movimentação da frota foi inesperada, já que a China não havia avisado previamente a Austrália ou a Nova Zelândia sobre suas atividades planejadas. Não houve alerta ao governo ou exército australiano sobre a intenção de realizar exercícios de fogo real, e apenas graças a um piloto o país foi avisado, permitindo que as autoridades de aviação tomassem medidas. Então, o que tudo isso significa? Bem, se levarmos a palavra da China, então toda a situação está sendo exagerada pela mídia. Zhao Tian, embaixador da China na Austrália, anunciou que é normal a China, como uma grande potência regional com muitas responsabilidades, enviar navios para diferentes partes da região para realizar diversos tipos de atividades. Em resumo, ele afirmou que a China tem o direito de enviar seus navios para onde desejar, sem que os australianos ou outros precisem se preocupar com isso. Além disso, na perspectiva chinesa, não há necessidade do país emitir desculpas ou explicações. Realizava exercícios rotineiros de treinamento, algo comum em águas da Ásia e região do Indo-Pacífico. De um ângulo, há alguma credibilidade na posição da China. Tecnicamente, não havia nada ilegal no que eles fizeram.
Apesar de a Austrália ter direitos exclusivos de pesca e gestão em suas águas da Zona Econômica Exclusiva, navios estrangeiros ainda podem navegar livremente nelas. A China estava no seu direito de enviar os navios por aquela rota, e não há nada de errado com eles navegarem ao redor da Austrália também. Contudo, a escolha da China de fazer isso é incomum, e a decisão de não avisar sobre os exercícios de fogo real é ainda mais estranha. Geralmente, as forças militares avisam os governos relevantes de 24 a 48 horas antes de realizar exercícios desse tipo. Essa é apenas uma das razões pelas quais a Austrália tem uma visão bastante crítica e preocupada desses eventos. Andrew Shearer, diretor-geral do Escritório de Inteligência Nacional da Austrália, chamou a ação de provocativa. Ele afirmou: "Nossa visão preliminar é que o desdobramento demonstra a crescente capacidade da China de projetar poder militar em nossa região imediata, agora acompanhada por uma intenção crescente de fazê-lo. Algumas de suas atividades aparentam ser intencionalmente provocativas. Acreditamos que Pequim busca normalizar essa presença, moldar a reação regional e observar nossas respostas para aprendizado." Judith Collins, ministra da Defesa da Nova Zelândia, demonstrou preocupação com as armas extremamente capazes da China, observando que uma força chinesa tão forte nunca havia sido vista naquela área antes. Na Austrália, houve muitos protestos sobre a situação. Parte da mídia criticou a Força de Defesa pela falta de inteligência sobre a situação. O almirante David Johnson, chefe da Força de Defesa, admitiu ao parlamento que a força foi informada dos exercícios de fogo real apenas 28 minutos após o início, graças à dica do piloto da Virgin. Isso destaca uma preocupante falta de consciência da Força de Defesa, que afirmou estar monitorando de perto os navios desde que entraram nas águas australianas. Então, perguntas precisam ser feitas. Como a Força de Defesa não sabia sobre nenhum fogo real se aparentemente estava rastreando os navios o tempo todo? Isso também alimenta medos subjacentes, agora exacerbados, sobre a relativa fraqueza da Força Naval Australiana em comparação com a chinesa em crescimento. Uma das estatísticas mais condenatórias que surgiram após essa história é esta. A pequena frota de navios chineses possuía 144 lançadores de mísseis, representando apenas uma fração da força total da Marinha da China. Em contraste, toda a frota de navios de guerra da Austrália tem apenas 200 lançadores no total. Agravando a situação australiana, os dois petroleiros do país, essenciais para operações de longo alcance, estão inoperantes no momento. Em suma, enquanto a força naval da China está no auge, a Austrália encontra-se em um de seus momentos mais vulneráveis. Apesar de melhorias terem sido anunciadas para a Marinha Australiana, elas não serão vistas por pelo menos mais 5 anos, ou até mais. Isso pode ser parte do motivo da China decidir mostrar sua força naval assim. Muitos viram o ato como uma demonstração de dominação da China, provando que pode enviar navios de guerra para onde e quando quiser, com notável velocidade, força e eficiência, e os países próximos pouco podem fazer em resposta. Ao fazer isso, a China não apenas mostra seu poder, mas também prova que, se quisesse, poderia bloquear rotas comerciais, chave ao redor da Austrália ou águas circundantes. Ou ainda mais dramaticamente, se algum dia quisesse invadir a Austrália e sustentar um prolongado ataque naval ao país, ela absolutamente tem o poder de fazê-lo. Rowan Moffat, ex-vice-chefe da Marinha Australiana, resumiu isso de forma preocupante. Ele disse que eles estão gradualmente, mas firmemente, expandindo sua presença, mostrando ao mundo que podem estar onde e quando quiserem. Não vemos motivos para sugerir que usariam sua capacidade contra nós hoje, mas isso pode mudar. Eles poderiam fazê-lo. O governo australiano foi criticado após as ações do navio de guerra no cenário político do país. Críticos têm criticado o primeiro-ministro Anthony Albanese por focar em melhorar os laços com a China, que se deterioraram durante a pandemia de Covid-19. Naquela época, a Austrália pediu uma grande investigação internacional sobre o surto do vírus e a resposta inicial da China a ele, o que a China não recebeu muito bem. Em resposta, em 2020, a China impôs várias restrições às exportações australianas, causando um grande golpe na economia e no comércio do país.
As tensões entre as duas nações aumentaram rapidamente e a Austrália passou a depender mais dos Estados Unidos da América para proteção e apoio. Albanese assumiu o cargo em 2022 e agiu para acalmar a crescente rivalidade com a China. Mas alguns críticos chamaram essa abordagem de muito suave. O ministro da Defesa Sombra, Andrew Hastie, afirmou que a China testou a Austrália e que Albanese não passou no teste. Hastie disse que se a Austrália tivesse feito algo semelhante no Mar do Sul da China, interrompendo rotas de voo comerciais chinesas, o país pagaria um alto preço. Outros concordaram com Hastie. Marcus Hellier, analista sênior de economia de defesa e capacidade militar, foi severo. Os chineses estão nos superando em nosso quintal e nem conseguimos navegar ao redor do nosso país. Apoiadores de Albanese argumentam que eles estão esfregando isso em nossas caras, mas que não há sentido em retaliação. Albanese afirmou que navios australianos navegaram pelo Mar do Sul da China e que ambos os países têm o direito de enviar embarcações para onde desejarem, para treinamento e fins similares. Enquanto políticos australianos discutem a situação semanas antes da próxima eleição federal, especialistas expressam preocupação sobre um significado mais profundo por trás das ações da China. Vários apontaram o momento intrigante da viagem da frota. Isso ocorreu pouco após um submarino nuclear americano atracar em uma base naval próxima a Perth, na Austrália Ocidental. Um importante oficial militar americano também visitava Canberra, a capital australiana na ocasião. Portanto, pode ser interpretado que a China não estava apenas fazendo uma declaração à Austrália, mas também aos Estados Unidos, mostrando seu poder naval. Isso pode ser uma resposta direta às recentes tarifas impostas pelos Estados Unidos da América à China, entre outras nações. Ademais, essas ações aconteceram no começo do segundo mandato de Donald Trump como presidente, que promoveu mudanças significativas na política externa americana. Trump adotou uma abordagem de colocar a América em primeiro lugar. Ele demonstrou isso claramente ao cortar a ajuda à Ucrânia, uma jogada que ajuda a agressão russa na Europa e coloca o continente em posição mais perigosa. Assim, surgiram dúvidas sobre o comprometimento dos Estados Unidos da América sob Trump em garantir a paz e a estabilidade na região do Indo-Pacífico. Trump adotaria uma abordagem semelhante e deixaria Taiwan e até a Austrália se defenderem sozinhos se a China decidisse expandir seu alcance ou invadir? Essa ideia pode parecer fantasiosa, mas há razões para as pessoas nesta região temerem, e a possibilidade da China tomar uma ação militar não está descartada. De fato, muitos sinais sugerem que a China pode ter planos dramáticos de longo prazo. Tem expandido sua força naval nos últimos anos, construindo uma enorme frota de navios de guerra com armamento capaz de ofuscar qualquer outra força na Ásia. E vimos esses navios não apenas em águas australianas, mas também em outras áreas. Recentemente, houve relatos de navios de guerra chineses navegando ao redor do Vietnã, Taiwan e Japão em várias ocasiões. O ministro da Defesa do Japão revelou que navios chineses foram avistados 68 vezes em 2024 nas águas ao redor das ilhas Ryukyu, uma pequena cadeia que separa o Japão e Taiwan. Em contraste, navios chineses foram avistados nessa região somente 21 vezes em 2021. Este é mais um exemplo de como a China está expandindo suas forças navais cada vez mais, realizando mais viagens e exercícios de treinamento, possivelmente testando até onde pode ir sem enfrentar retaliação significativa. Além disso, sabe-se que o líder chinês Xi Jinping espera um dia assumir totalmente Taiwan. O país poderia então buscar mais ganhos no futuro para expandir sua influência e fortalecer sua posição global, especialmente se os Estados Unidos da América não se opuserem. Peter Harsher, escrevendo no Sydney Morning Herald, resumiu bem, afirmando: a Marinha da China está ilustrando a vulnerabilidade da Austrália no exato momento em que os Estados Unidos da América estão demonstrando a inconstância americana. Em teoria, a Austrália não deveria ter muito com o que se preocupar graças ao acordo Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Austrália, Reino Unido e Estados Unidos é um pacto de segurança entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos da América, visando promover segurança e estabilidade no Indo-Pacífico. O Acordo Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, estabelecido em 2021 durante o governo Biden, envolve principalmente os Estados Unidos da América, enviando submarinos nucleares à Austrália como um forte dissuasor contra possíveis ações militares da China.
No entanto, como afirmado, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos surgiu sob Biden. Trump não é o mesmo tipo de presidente e mostrou que está disposto a desfazer ações tomadas por seu antecessor. As preocupações sobre esse problema se intensificaram no início do ano, quando, em uma coletiva, Trump foi questionado se havia discutido a iniciativa Austrália, Reino Unido e Estados Unidos com o primeiro-ministro britânico. Trump pareceu ter pouco conhecimento do acordo, perguntando o que isso significava. Desde então, os funcionários de Trump minimizaram os comentários do presidente. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirma que Trump está ciente e apoia o acordo. Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Como a Austrália já pagou aos Estados Unidos da América mais de $500 milhão pelos submarinos nucleares, o Austrália, Reino Unido e Estados Unidos representam um bom negócio para a América, então é improvável que Trump renegue isso. Um oficial de defesa dos Estados Unidos da América afirmou que Hegseth e a administração têm acompanhado de perto os eventos na Austrália, declarando: "Estamos cientes dessas atividades e monitorando de perto." Como disse o secretário Hegseth, a China é uma concorrente capaz de ameaçar nossos principais interesses no Indo-Pacífico, e o departamento prioriza dissuadi-la. A China, porém, aparenta não se intimidar. No Twitter, a embaixada chinesa disse que se os Estados Unidos da América querem guerra, seja tarifária, comercial ou de qualquer outro tipo, a China está pronta para lutar até o fim. Foi uma proclamação ousada, sinalizando o crescente poder e confiança da China em sua posição. O fato também evidenciou as tensões crescentes entre a China, os Estados Unidos da América e outras nações ocidentais, como a Austrália. Todos esses fatores deixam a Austrália em uma posição bastante incerta e desafiadora. Desde que assumiu o poder, o primeiro-ministro Albanese buscou equilibrar as relações entre China e Estados Unidos da América, realizando uma delicada manobra diplomática. Ele se empenhou para melhorar os laços com Xi Jinping, enquanto busca acordos como o Austrália, Reino Unido e Estados Unidos para garantir a proteção e suporte dos Estados Unidos da América e aliados. Contudo, a Austrália enfrenta uma crise que tornará esse equilíbrio muito mais difícil de manter. Apesar do tamanho reduzido da frota e da ausência de feridos, é evidente que um precedente foi estabelecido. A marinha chinesa está se fortalecendo e expandindo sua presença em águas antes inacessíveis na região. Esta foi a primeira vez que vimos navios de guerra chineses tão ao sul, mas pode não ser a última. E a cada expansão, a China envia uma mensagem. Uma demonstração de força e superioridade que somente os Estados Unidos da América podem exibir. Agora perguntamos: a Austrália deve continuar trabalhando para melhorar as conexões com a China, visando aprimorar o comércio, a economia e a estabilidade geral? Ou deveria trabalhar mais para melhorar seu relacionamento com a administração Trump, a fim de garantir sua segurança e proteção pelo poderoso exército americano? Ou, como muitos dentro do país sentem, a Austrália precisa se concentrar mais em si mesma? Deveria priorizar sua própria força militar, investindo mais para melhorar a marinha e fortificar sua extensa costa e território marítimo. Enquanto a Austrália lida com esses dilemas e descobre os próximos passos, diga-nos o que você pensa. Obrigado, como sempre, por assistir.